Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém, amém. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. E novamente a partir do versículo 10. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. E vamos repetir a leitura que fizemos há 8 dias, a partir do versículo 10. E o tema continua o mesmo. Paulo, um instrumento escolhido. E o texto se inicia assim. O narrador, Lucas, o autor secundário, pois o autor primário e primeiro é Deus, ele inicia assim a narrativa. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o narrador continua: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E aí, no versículo 19, encerrando a leitura, o narrador diz: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Há 8 dias iniciamos a exposição desse texto aí, e usando como tema o que o amado Paulo Anglada, o pastor Paulo Anglada, o doutor Paulo Anglada, que já está com o Senhor, usa no seu comentário de 4 volumes do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo, um instrumento escolhido. E o amado Paulo Anglada, ele divide esse texto de 10 a 19 em 3 momentos, em 3 blocos. O primeiro, a preparação. A preparação para que acontecesse o encontro entre Ananias e Saulo, que passaria agora a ser chamado de Paulo. E esse encontro resultasse no batismo de Paulo. E esse encontro resultasse no inserimento de Paulo na igreja, na sua iniciação na igreja. O segundo bloco, a revelação do plano de Deus para Paulo dentro do reino. A revelação do plano de Deus para Paulo dentro do reino. E paramos aí há 8 dias. E o terceiro bloco, o batismo de fato e a capacitação do Espírito Santo. Já trabalhamos no primeiro bloco, a preparação.
Se você observar rapidamente aí o texto, você vai perceber que do versículo 10, meus amados irmãos em Cristo Jesus, até o 16, você encontra Deus dialogando com Ananias, um discípulo de Cristo, provavelmente um líder da igreja em Damasco, um líder da comunidade dos discípulos em Damasco. Então você encontra do 10 até o 16, o Senhor preparando Ananias para fazer algo que, se não fosse essa preparação, Ananias não teria feito. Pois vocês sabem que o mesmo tenta como que convencer Deus a não fazer isso, não é? Mas já trabalhamos isso aqui há 8 dias. Tanto a sua, já extraímos daqui as suas lições, e nós não vamos aqui recapitulá-las novamente, não. Pois bem, também do versículo 10 até o 16, muito especialmente no versículo 15, nós encontramos o segundo bloco, o Senhor revelando o plano que Ele tinha para Paulo dentro do reino. Observe o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então você encontra aí no versículo 15, Deus revelando a Ananias o plano que ele tinha para Paulo dentro do reino de Deus. O plano que ele tinha para Paulo dentro do plano histórico redentivo: criação, queda, redenção e consumação. Vai, porque esse aí, eu tenho um plano para ele, Ananias. Sim, esse é para mim primeiro um instrumento escolhido. E é daqui que Paulo Anglada extrai o título que ele dá a esse texto, ou a essa mensagem: instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Ele vai pregar tanto para os filhos de Israel, como ele vai pregar para os gentios. Então vai, meu filho, faça o que eu estou mandando. Instrumento escolhido. Para quê? Para levar o meu nome perante os filhos de Israel e também perante os gentios. Há 8 dias nós paramos aí, e hoje vamos iniciar o terceiro bloco: o batismo de fato e a capacitação que Paulo recebeu do Espírito Santo. E aí o texto começa no versículo 17. Esse é o terceiro bloco: o batismo de fato agora acontecendo, e concomitantemente ele recebendo a capacitação do Espírito Santo. Então Ananias foi, isso é forte. Então Ananias foi, e entrando na casa, fez o quê? Impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Isso é maravilhoso. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Agora ele está executando a ordem do Senhor. Você encontra aqui Ananias executando a ordem que o Senhor havia dado. Ele vai à procura de Saulo, ele encontra Saulo e ele diz: Saulo, irmão. Queridos, só aqui daria um sermão temático ou textual. Saulo, irmão. Ananias está chamando agora de irmão em Cristo um homem que não fazia muito tempo, um Saulo que pediu autorização ao Sinédrio para
pegar os cristãos. Ele agora é Saulo, irmão. Ananias está reconhecendo que, de fato, Saulo nasceu de Deus. Ananias está obedecendo ao seu Senhor, porque o próprio Senhor disse para Ananias: ele para mim é um instrumento escolhido. Preste bem atenção. Não ouse não reconhecer aquele a quem Deus reconhece. Não ouse. Saulo, irmão. Isso é forte. Agora observe o que é que ele faz. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Levantou-se e foi o que, gente? Batizado. Falamos aqui há 8 dias. Se você pegar primeiro a Bíblia, é claro, estamos com ela aqui. Depois, como presbiteriano de tradição reformada, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor. Mas você pode também recorrer aos nossos subsídios, às 3 formas de unidade: Confissão Belga, Catecismo da Heidelberg, Cânon de Dort. Mas vamos ficar com os nossos, não é? E você vai ver lá que os nossos catecismos, eles trabalham a definição de batismo e Santa Ceia. E o batismo tem significados para nós. Primeiro, é sinal, eu não estou colocando na ordem, eu vou relembrar, já dissemos aqui, o batismo é sinal e selo da nova aliança. Da aliança que Deus fez soberanamente conosco, uma aliança soberana, unilateral, graciosa, tendo como fiador Cristo. Então, sinal e selo. Então, Ananias batiza Paulo. Segundo, o batismo ele simboliza a união agora de Paulo com Cristo. Com Cristo. Terceiro, o batismo simboliza a sua regeneração. A água que foi ali derramada sobre Paulo, e aqui nós, ainda que batizemos por aspersão e efusão, nós não desprezamos nossos irmãos que batizam por imersão. Ainda que zelemos pela nossa tradição presbiteriana, mas nós consideramos os irmãos que batizam por imersão, pois mais importante se é por aspersão, efusão ou imersão, é a água e a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isso, nós não estamos desprezando a nossa tradição reformada, versão presbiteriana, que batiza por aspersão ou efusão. Então, regeneração, união com Cristo, regeneração, a lavagem dos nossos pecados, iniciação na igreja. Aquela ação de Ananias de batizar Paulo, ele está inserindo Paulo agora na igreja. A igreja que era perseguida por quem? Por Paulo. Você agora é um deles. Paulo agora é um deles. Veja a importância do batismo. Sim, ele não salva, mas ele simboliza a salvação na vida do salvo. Sinal e selo da aliança, simboliza a união com Cristo, a união mística com Cristo. Regeneração, inseridos na igreja. E por último, doravante, vida consagrada ao Senhor. O batismo simboliza uma vida agora consagrada ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor. Observe que o batismo primeiro, ele é de cima para baixo e não de baixo para cima. Primeiro é Deus falando ao batizando: doravante eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência.
É Deus dizendo: você agora está unido comigo. É Deus dizendo: eu te regenerei. É Deus dizendo: eu estou inserindo você na igreja. Por último, de baixo para cima, como resposta: e eu me consagro a ti, Senhor. Então o batismo ele tem um aspecto de cima para baixo e de baixo para cima. Mas a última parte de baixo para cima é a parte da consagração. Então quando o Paulo ele é batizado, preste bem atenção, também simboliza que doravante, o Paulo que estava vivendo uma vida consagrada, a perseguição daqueles que ele encarava como inimigos da fé, ele agora está se consagrando a cuidar daqueles que outrora ele encarava como inimigo da fé. É consagração. Foi batizado por Ananias. Ou seja, Ananias ali foi usado por Deus para dizer: Saulo, você agora faz parte do pacto, da aliança da graça. Paulo, você foi regenerado, você foi unido a Cristo. Paulo, você foi regenerado. Paulo, preste bem atenção, Paulo. Você agora vai ser totalmente consagrado. Vai viver uma vida consagrada a mim. Aí sim, concomitantemente a isso, o apóstolo Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então esse é o terceiro bloco: batismo e a capacitação dada pelo Espírito Santo. Interessante que Ananias diz: Deus me enviou aqui para que você também, além de batizado, ou seja, além de inserido na igreja, você fosse cheio do Espírito Santo. E aí nós sabemos qual foi a consequência disso. E aliás, na próxima quinta vamos entrar nos próximos textos do capítulo 9 e vamos ver qual foi o resultado disso. Mas eu quero mostrar para a igreja uma coisa. Eu quero destacar aqui nesta noite algo importante. Paulo fez jus ao batismo que ele recebeu, sinal e selo da aliança. Paulo fez jus ao que o batismo simbolizou para ele e simboliza para nós: união com Cristo, regeneração, ser inserido na igreja e consagração. Paulo fez jus. Ele viveu de acordo com o evangelho representado pelo batismo, simbolizado pelo batismo. Para isso também ele foi capacitado. Eu quero perguntar a você que também um dia recebeu o batismo. Eu quero perguntar se a sua vida como cristão, que já recebeu um dia também o sinal e o selo da aliança, simbolizando a tua união com Cristo, simbolizando que você foi regenerado, simbolizando que os seus pecados foram perdoados, foram lavados, simbolizando a tua entrada na igreja, no corpo de Cristo, simbolizando a tua consagração ao Senhor. Eu quero perguntar se a sua vida cristã tem feito jus a esse batismo. Se você tem caminhado de acordo com tudo que o batismo, biblicamente, e dentro da tradição reformada teológica bíblica diz. É só para reflexão. Ou seja, vou para o último. Não vou para o último não, eu vou para voltar aqui. Sinal e selo da aliança. É motivo de alegria para você saber que você é filho do pacto? Ou uma filha do pacto da aliança? É motivo de alegria saber que você recebeu da parte de Deus, você foi contemplado por essa aliança? É motivo de alegria?
É motivo de alegria saber que você tem uma união mística com Cristo, é uma união tão forte que você vai encontrar o próprio Cristo dizendo para Saulo, enquanto ele estava furioso, o Saulo não convertido: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é fruto da união mística com Cristo. É motivo de alegria para você que você está unido a Cristo, uma união mística. Nós não temos palavra para descrever isso. É motivo de alegria para você? É motivo de alegria saber que você foi regenerado do alto, de cima, nasceu de Deus. É motivo de alegria saber que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, lavados. É motivo de alegria saber que você foi inserido na igreja. Preste bem atenção, não foi você que se auto-inseriu na igreja, não. Foi o Senhor que inseriu você na igreja. Preste bem atenção, fazer parte da igreja de Cristo é um privilégio recebido. Fazer parte da igreja de Cristo é um privilégio. Eu vou repetir, não foi você que decidiu fazer parte da igreja. Primeiro foi o Senhor que graciosamente decidiu inserir você na igreja. É aquela ideia do amor aplicada também a isso. Você ama a Deus hoje porque primeiro Deus te amou. Aí a pergunta é: você tem valorizado esse privilégio, meu irmão e minha irmã? De apesar dos pesares, apesar dos espinhos na caminhada, e Cristo nunca disse que seria fácil, no mundo tereis aflições, Ele disse. Atos 14, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Apesar de tudo isso, todos esses privilégios sobrepujam tudo isso. Joelso, Diva, Divinha, Tiago, Milga, Ana, Eduarda, é mais uma carinhosamente Duda, né? Eduarda está na classe de novos membros, viu? Na hora certa também será recebida, né, Eduarda? Domingo agora é Clelma. Próximo domingo, quem ficou para ser recebido aí, bater, profissão de fé, né, Lucas? Batismo, entende agora? Lucas, quando for domingo que vai sendo batizado, lembre-se disso. Lembre-se, Tainá, o Marcos, a Juliana, batendo profissão de fé. É o próprio Deus dizendo, através da aplicação do batismo, doravante serei o teu Deus da tua descendência. É Deus dizendo: eu te uni a Cristo, ao meu filho. É Deus dizendo: eu te regenerei. É Deus dizendo: eu lavei os teus pecados com o sangue do meu filho Jesus Cristo. É Deus dizendo: eu te inseri na igreja. É Deus dizendo: eu quero vocês consagrados a mim. E que todas essas implicações, Davi querido, sejam levadas a sério no dia a dia, jovem adolescente guerreiro. Não é, Breno? Relembre. Quando a carne, o mundo e o diabo fizerem proposta para você desistir da caminhada, sente e relembre o significado do batismo na tua vida. Sério. Quando você receber proposta da tua carne, do mundo do diabo, para você desistir da caminhada, da carreira, da igreja, aí você relembra o significado do batismo. E para fechar de vez, dissemos que o terceiro bloco é batismo e capacitação do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. A partir daqui nós vamos mostrar o resultado disso. Mas o que eu quero deixar bem claro, que a promessa de ser cheio do Espírito Santo não foi só para Paulo não, Elaine, Sandra, presbítero Manuel, João, Jean, Daniel, Igor, Flávia, presbítero Moisés, Mateus, Alisson, Luísa, Princesa, Silvio, Rúbia, Ilka, não. Efésios 6,18 diz o quê? Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com, mas enchei-vos do Espírito.
O mesmo Espírito Santo que residiu sobre Paulo e presidiu sobre Paulo, em virtude disso, Paulo procurava sempre se deixar ser cheio por ele. O mesmo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, reside sobre nós, preside sobre nós, e em virtude disso, deveremos nos deixar ser governados por ele. A ideia ali, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é um imperativo. Você sabia que há um imperativo ali? Logo, quando eu não me deixo ser governado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito, ser cheio do Espírito, eu estou pecando contra o próprio Deus? Meus irmãos, Deus tem um banquete diário para nós espiritual. Sabe o que acontece? Nós não tomamos assento à mesa com o Senhor diariamente. É claro que o resultado não será agradável para nós mesmos. É banquete diário que Ele nos oferece, espiritualmente. Mas nós decidimos na prática dizer, não, isso aqui hoje não. Sabe, nós mesmos transformamos muitas vezes a nossa vida cristã no fast food, ou no self-service. Eu só vou comer hoje o que me interessa. Na vida espiritual não tem essa não, meu irmão. Ou você se alimenta do cardápio de Deus, ou você vai viver uma vida espiritual pífia. Isso é para mim também como pastor. O cardápio, quem estabelece para a igreja, para você e para mim, é Deus. Ou você se alimenta do cardápio de Deus espiritual, ou sua fé cristã vai ser sempre pífia. E eu estou incluso nessa, não é só você não. Cheio do Espírito Santo. Entendeu, Davi? Que os adolescentes sejam cheios do Espírito Santo, Guilherme. Que a mocidade seja cheia do Espírito Santo. Que ao PH cheia do Espírito Santo. Uma SAF, e aí quando eu penso em SAF também, eu penso em todas as mulheres sócias, mas também das mulheres que não são sócias, como bem orou Elaine. O CP cheio do Espírito Santo. O colégio pastoral cheio do Espírito Santo. O ministério Zaqueu cheio do Espírito Santo. O ministério de família cheio do Espírito Santo. Agora é preciso lembrar uma coisa. Para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo, ele precisou, dentre outras coisas, se esvaziar de si mesmo. Ele precisou passar por uma exorcização do seu narcisismo, do seu ego. Não há lugar no teu coração para dois senhores. Você e Deus. Só há lugar para um Senhor na tua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, avancemos. Estamos às portas de um novo ano. Estamos já concluindo um ano e chegando às portas de um novo ano. Façamos esse balanço espiritual também. Façamos essa autoavaliação. E que 2025 ainda seja melhor. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.